A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, é só clicar aí abaixo que você se inscreve no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Meus parabéns a toda a Irmandade que tem feito um lindo trabalho nos ajudando, compartilhando nossos vídeos. E Deus abençoe também pelos comentários, os elogios e o incentivo que a Irmandade tem vindo aí nos comentários e tem nos incentivado, elogiado o nosso trabalho aqui na plataforma digital. Irmão, desde as 3 horas da manhã estou acordado, orando a Deus, buscando a Deus, e bastante irmãos do ministério me despertaram nesta madrugada, incentivando, me encorajando a continuar no meu trabalho, porque está tendo muito efeito, está tendo muito efeito no meio da Irmandade, está abrindo a mente da Irmandade, está despertando a Irmandade para o que estamos passando dentro da CCB, Inclusive, o servo de Deus falou, o assunto que rola na reunião é só os críticos e estudo bíblico, falando que o ministério está cada vez mais fragilizado, e diz que estão com muito medo, por não ter condição, por não ter como controlar o povo. Irmão, e tem sempre o cidadão que vem aí, pelo comentário dele, inclusive nossa Irmandade deixou ele isolado, ele vem aí querer me atacar, mas são argumentos frágeis, E ele falou que a CCB é uma igreja séria. Lamentavelmente ele não sabe nem o que significa CCB. Irmão, a CCB é uma pessoa jurídica. A CCB não é Irmandade. A Irmandade não tem SNPJ, irmão. SNPJ só quem tem é empresa, quem tem entidade. O nome CCB é a marca de uma empresa que tem administração, Eles fazem as suas compras, lá a parte da administração, e então eles mostram lá na compra, eles compram com SNPJ, que é uma empresa. O nome CCB não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, é pessoa desinformada. Falar que a CCB é uma igreja, irmão, que absurdo. A CCB é uma marca. A CCB não é pessoa, irmão. Não é pessoa do significado de humano. CCB tem o SNPJ, o mesmo que o Carrefour tem, o mesmo formato do CPF que o Carrefour tem
que as outras empresas têm, a CCB também tem. Agora, a Irmandade não é a CCB, a Irmandade da CCB. Então, mas tudo são pessoas analfabetas, que está na escuridão, nas trevas, que não tem nenhuma base argumentativa. Inclusive ele falou que Deus vai julgar esse irmão. Eu não tenho medo desse Deusinho dele que ele falou aí, não. Esse Deusinho aí com letra minúscula, isso daí não temos medo, não. Falando que eu estou falando que a congregação não é uma igreja séria. Irmão, quem ridicularizou, quem está ridicularizando, expondo a irmandade, a vergonha e a ridicularização, é o próprio Ministério do Braz. É eles que estão ridicularizando a Irmandade pelos ensinos contraditórios da Escritura Sagrada. Não é os eruditos que estão expondo, é eles mesmos, com os ensinos deles. Contraria a Escritura, é isso que os próprios irmãos do ministério me chamam no particular e fala a gravidade que eles estão expondo a Irmandade. Irmão, a exposição é tão grande que estão fazendo que eles têm até medo de dar entrevista para um pastor. O João Flávio Martinez chamou o Hélio Bianco, ele falou, não, nós não vamos, não. Nós não comunicamos através de tópico. Quer dizer, eles vendo a Irmandade sendo ridicularizada, eles têm medo, fica cagando nas calças, com medo de vir a público a defender a instituição, irmão. Então, eu vou fazer um vídeo específico da exposição que eles estão fazendo com a Irmandade. Então, irmãos, nós estamos aqui numa missão, e Deus me deu há mais de 40 anos. Os irmãos me conhecem aí, muitos me conhecem na plataforma, tem uns 6 anos. A minha missão tem mais de 40 anos, irmão. E nunca cansei, irmão. Nunca cansei. Para mim é uma grande alegria. Para mim isso daqui, sabe o que é? É uma terapia espiritual. Entendeu? Durmo tranquilo, sabe? Sem nenhuma acusação. Deus nunca me disciplinou por questionar os anciãos. Como eles falam aí que Deus vai pôr a mão, fica amaldiçoando. Isso tudo é argumento de falso profeta, irmão. Profeta de Baal. Entendeu? Isso não me assusta. Agora, da boca de um homem de Deus, aí é outra coisa, irmão. Mas da boca desse que está aí, irmão, fica ameaçando, falando que Deus vai tomar providência, que Deus... Irmão, que providência Deus vai tomar? Com quem está no engano, irmão? Com quem está no engano? Com quem está no engano tem que sofrer a vergonha, o escárnio que está sofrendo. Irmãos, o Senhor é o Deus da verdade. Disse lá o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nada podeis contra a verdade, a não ser pela verdade. Eu estou aqui, tenho na congregação
mais de 43 anos, 40 anos, aqui, nesse trabalho. Nunca aconteceu nada comigo. Não aconteceu, irmão, porque estou na verdade. E ante Deus, cada vez mais, me revestindo para falar que é verdade no canal. Agora, o nosso assunto de hoje é um assunto magnífico, de excelência. Vamos falar aqui as características da igreja que seremos. Vamos ler aqui a palavra que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 9. Aqui diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até um grande e elevado montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha de 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estava sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura, altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, é de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante e límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedra preciosa. Primeiro fundamento de jaspe, segundo de safira, terceiro de calcedônia, quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, e o 10º de crisopraso, e um 10º de jacinto, e o 11º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para dar-lhe claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada.
As nações andarão mediante a sua glória, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia, porque nela não haverá noite. E trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmão, esta aqui é a palavra que Deus traz para nós neste dia de hoje. As características da igreja que seremos. Irmãos, aqui o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no ano 95 até o ano 100. Foi escrito o livro de Apocalipse. E João foi lançado na ilha de Pátimo por amor da palavra de Deus. Vivia sobre o reinado de Domiciano, o único rei que arrogou para si o título de Deus e de Senhor. E porque João pregava o senhorio de Cristo, e aquilo era um crime, era uma afronta contra Domiciano. E foi preso. João foi lançado na ilha de Pátmos. A história diz que faltou pau, madeira, para crucificar os santos de Deus, a igreja. E João foi lançado na ilha de Pátmos. E ele estava na ilha, e ele ouviu de trás dele uma voz, como voz de trombeta. E ele sabia o que era a voz de trombeta, que ele tinha em mente. Número capítulo 10, quando Deus falou para Moisés fazer trombetas de prata para comunicar com o povo, para ter uma comunicação. Porque como Moisés ia se comunicar com o povo? Mais de 2 milhões de israelitas no deserto. Como é que ele ia se comunicar? Tinha que ter um instrumento que tivesse um sonido forte para se comunicar. E as trombetas eram usadas em dias específicos. Era usada para convocar a congregação. E quando dava um sonido longo, aí vinha a tribo que estava no sul. Quando dava 2 sonidos, a que estava no norte. Cada um tipo de sonido era para um tipo da congregação. E eles compareciam perante Moisés. Então, João teve em mente que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Estava acontecendo um evento, porque a trombeta, ela foi criada, não foi para tocar ela em todo o tempo, mas em tempos de solenidade, em tempos da convocação da congregação. Mas aí João, quando olha, vê aquele ser, um homem que tinha o seu cabelo mais branco do que a neve, seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhava mais do que o sol, da sua boca saía uma aguda espada, e tinha uma veste branca até os pés, cingido de um cinto de ouro, e seus pés mais refinados como latão reluzente. Então João, aquele ser que era o Cristo,
glorificado, falou para ele: João, eu sou o primeiro e o último, eu tenho a chave da morte e do inferno. E João caiu no chão, o Senhor pegou ele pela mão e levantou ele: agora escreve o que eu vou te dizer para as 7 igrejas. E aí, irmãos, João começou a escrever. E esta cena todinha, aqui no capítulo 4, ele foi arrebatado ao céu em espírito, foi levado em visão. E aí, aqui é o Apocalipse. Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu, revelar as coisas dos acontecimentos dos últimos tempos. E aqui, agora, estamos no capítulo 21, no verso 29. O capítulo 1, capítulo 21, o verso 9. E aqui, João então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças das últimas pragas do flagelo e falou comigo: vem e mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Irmão, e aqui nós vemos 2 coisas belas: a igreja sendo retratada com uma noiva e sendo retratada por uma cidade, que é a mesma imagem. Irmão, quando nós lemos o capítulo 19 de Apocalipse, ali começa a acontecer as bodas do Cordeiro. Mas ali existem 2 bodas: as bodas do Cordeiro e as bodas do ímpio. Enquanto a igreja está no céu, tem uma boda que vai ser celebrada na terra. E no capítulo 19, lá pelo capítulo 19, do verso 15 em diante, e ali nós vemos um anjo fazendo uma convocação em uma linguagem de escárnio contra os inimigos da igreja. E ele fala assim, faz uma convocação e chama as aves do céu, faz uma convocação para as aves do céu para vir para o grande banquete de Deus, para a grande ceia do Deus Todo-Poderoso. E vinde, comei a carne dos grandes, dos poderosos, dos reis, dos tribunos, porque era uma celebração, irmãos, do massacre. Cristo massacrando os inimigos da igreja. E fala que ele vem em um cavalo branco. Irmão, naquela guerra, muitos até retratam a guerra do Armagedon como que isso vai ser uma guerra. Mas ali verdadeiramente não tem guerra, irmão. Ali verdadeiramente tem um massacre, porque é só uma arma que é usada daquela guerra. É a espada que sai da boca do Cordeiro. E diz ali que a besta reuniu os seus exércitos para guerrear contra o Cordeiro. Irmão, como é que um humano vai dar conta de guerrear contra o Deus invisível?
né? E o que a guerra não acontece. O que acontece ali é um massacre. Então, o anjo, ele usa de uma figura de linguagem, das aves do céu, das aves de rapina, que come cadáver. Ali é uma ilustração para falar do que vai acontecer, do que vai se desenrolar no cenário ali. Então João faz um contraste entre a noiva, que está no capítulo 19, do verso 7, e fala que a noiva, a mulher do cordeiro, se aprontou e falou, e damos-lhes veste de linho fino, que são a justiça do santo. Ali é a celebração, a igreja celebrando o cordeiro, sendo celebrada as bodas do cordeiro, as bodas de alegria, as bodas de triunfo, o banquete do triunfo ali está acontecendo. E ele faz um contraste em outro banquete que está acontecendo no cenário mundial. É o banquete do massacre, é o banquete que os inimigos do cordeiro vão ser esmagados, vão ser destruídos. Entendeu, irmão? Esse é o contraste que é feito ali. Agora, aqui no texto, fala assim, e me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade de Jerusalém, que descia de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, essa cidade aqui, que é uma figura de linguagem da igreja, né? Ela descia do céu. É a igreja glorificada. E o que é essa igreja glorificada, que é a igreja triunfante, o que ela vai ter para ensinar para a igreja militante? Então, primeira característica que João vai deixar bem claro aqui, primeira característica da igreja que seremos, o verso 11 fala, e ela tinha a glória de Deus. E veja, e a glória de Deus aqui é retratada com uma pedra jaspe. Só para nós entendermos, irmão, só para nós entender em que cenário essa pedra jaspe apareceu. Aí quando nós vamos para o capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos que João, em espírito, estava diante do trono de Deus. E o que estava sentado no trono era semelhante à pedra jaspe. A pedra jaspe é uma figura da glória de Deus em todo o seu fulgor, em todo o seu esplendor. Então aqui no capítulo 21, do verso 9, aqui a pedra jaspe aparece de novo, com a glória de Deus, representando, irmão, toda a plenitude que há em Deus, toda a glória que há em Deus, vestida. Essa glória está na igreja que seremos.
Entendeu? Então essa é a primeira característica. Agora, vamos ver. A segunda característica da igreja que seremos está no verso 19. No verso 19 aparece a outra característica. E fala assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. Então, irmão, vejamos bem. Primeira característica, que a igreja que seremos, ela será bela. Ela tem a glória de Deus. Ela será pura. Agora, a segunda característica vai falar como ela é por dentro. Irmão, é uma coisa muito linda e muito magnífica que está aqui. É por isso que o diabo luta com você. Ele guerreia com você para você ficar do lado de fora da noiva do Cordeiro. Veja bem, e todo o fundamento da Nova Jerusalém era de pedra preciosa. Irmão, pedras preciosas, o seu lugar é na vitrine. Nunca na história da humanidade se construiu, se colocou no fundamento de uma cidade, de um prédio, de um edifício. Nunca se colocou pedra preciosa. A única construção que foi mostrada aqui, que tem pedra preciosa por lado de dentro, no fundamento, naquilo que está no interior, é a Nova Jerusalém, é a igreja. Então, essa igreja, ela é bela por fora, mas também ela é bela por dentro. Ela é bela por dentro, porque foi Cristo que resgatou pelo seu sangue. Ela tem uma história, ela tem uma história de glória, ela tem uma história de resplendor, ela tem uma história de luz. Isto é a igreja que seremos, irmãos. Então, vamos aqui a outra característica da igreja. No verso 12, diz que ela tinha uma alta muralha com 12 portas. A muralha tinha mais de 60 metros, irmãos, de altura. A muralha fala de segurança, fala de proteção, entendeu? Fala de proteção. Por que proteção? Porque aqui já caiu o dragão, aqui já caiu o dragão, já caiu a besta, já caiu o falso profeta, já caiu a Babilônia. Então aqui é um lugar de segurança. Agora, quarta característica dessa igreja que seremos, ela tem 12 portas. 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o oeste. Porta para todo lado. Tem a porta para os asiáticos, a porta para o chinês, a porta para os hebreus, a porta para os africanos, para os canadenses, para os ingleses, para os suecos,
para os colombianos, para os chilenos, para os peruanos, para os brasileiros. Tem porta para todo lado. A porta do acesso a ela. Querendo dizer, aqui, porta aberta. Entra todos nela. Mas a quinta característica, nós vemos aqui no verso 27. O verso 27, nós vemos aqui, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, só os que habitam, só os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Irmão, esta igreja que seremos, entrará todos, mas não entrará tudo, irmão. É isso que nós encontramos aqui no verso 27, né? No verso 27, no outro, como está escrito aqui, das 12 portas, no verso 13, 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. O 13 e o 14 fala que ela tem muita porta. Entrará para entrar todos. Mas no 27, que é a sexta característica da igreja que seremos, não entrará tudo. Entra todos, mas não tudo. Não entrará nada que contamine, nada que tenha abominação, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos para a sétima característica desta igreja. A sétima característica está no verso 16 e 17. A cidade que é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estados. Seu comprimento de largura, altura, são iguais. Irmão, aqui é uma cidade de 2.000, vamos entrar aqui numa medida literal. Aqui não é no literal, mas para nós entendermos, uma cidade de 2.200 quilômetros. É uma distância de São Paulo a Aracaju. Aonde tem essa cidade? No planeta. E nesta medida geográfica, aonde que tem uma cidade com esta medida geográfica? Nenhum lugar no mundo, irmão. Ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. O que significa isso? Nela não vai ter congestionamento, como nós temos nas grandes cidades. Lá tem alguém que mora no condomínio A, tem outro que mora no condomínio B, tem outro que mora no condomínio C, tem pessoa que mora em condomínio luxuoso, tem pessoa que mora no condomínio menos luxuoso e tem pessoa que mora no condomínio pobre. Só que na Nova Jerusalém não existe. Por quê? Porque na terra quem faz essa distinção, essa separação, é o poder aquisitivo, é o poder econômico, o que representa essa medida.
esses 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de comprimento. A mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura, é a mesma coisa. O que significa isso, irmão? Porque lá, irmão, é uma classe única para todos, viu? Entenda essa coisa. É uma classe única para todos. Como disse o Senhor Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas, irmão. Vai ter lugar para todos. Aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Só que tem uma coisa. Lá, como aqui está escrito, retratando os anjos de Deus, lá vai ter um anjo na porta. Só entrará lá os regenerados, irmãos. Só entrará lá aqueles que nasceram de novo. Aqueles que não nasceram de novo vão ser barrados na hora de entrar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, é a igreja que seremos. Você pode estar sofrendo luta, discriminação. Você pode estar dentro de uma guerra terrível. Mas lembre-se de uma coisa. Você é membro desta cidade. Você é membro dessa igreja. Você é que sofre. Muitas vezes, o lugar que você mora é um lugar pobre. É um lugar não confortável. Mas lembra de uma coisa, que tem lugar para você, para aqueles que nasceram de novo, na noiva do Cordeiro. É por isso essa grande guerra, dentro da congregação, dentro da CCB. É porque Deus não quer que você fique de fora, irmão. Deus não quer que você fique de fora. E veja bem, como é que João retrata aqui. Como é que João retrata aqui? Característica da igreja que seremos. 23, verso 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois Deus a tem iluminado. 21. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Irmão, nela não tem sujeira, irmão. Nela não tem sujeira debaixo do tapete, porque ela, cidade, é de vidro puro, transparente. Tudo é limpo, tudo é cristalino, tudo é transparente. Essa é a característica, irmão, da igreja que seremos. Você está numa luta, você está sofrendo, está numa guerra, mas lembra-te de uma coisa que Deus te fala hoje aqui. As características da igreja que seremos. Então, irmãos, aqui diz, nela não vi santuário, porque o santuário de Deus
lembra-te de uma coisa, aonde que nós vamos morar? Vamos morar com Deus. Muitas vezes você vai congregar em uma igreja, você pega o relatório para saber onde ela está localizada. Você pega o seu carro e vai. Porque nós estamos dentro de um espaço geográfico. Aí muitas vezes uns vai congregar na Penha, outros vai congregar na Vila Ré, outros no Brás, outros na Água Rasa. Tem tudo um lugar para você ir, um espaço geográfico. Mas aqui não tem espaço geográfico. Aqui não é mais o tempo. Aqui é fora do tempo. Irmão, entenda bem uma coisa. Sempre tinha um provérbio que sempre se fala dentro das igrejas, falando que uma irmã trabalhava com uma senhora, e ela teve um sonho, que a casa dela era muito bela, no céu, e a da sua senhora era uma casinha. Aí a senhora perguntou para ela, e ela contou para sua senhora o que ela tinha visto. Falou, por que minha casa é bem inferior à sua? Não, é porque eu estou mandando material do céu para... Todo dia eu estou mandando construir a minha casa lá. Só que na realidade não é assim, irmão. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1, fala assim, se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus, é uma expressão, uma mansão, uma casa eterna. Só que essa casa eterna que nós vamos ter no céu, essa casa que o apóstolo fala, é o nosso corpo glorificado. O nosso corpo glorificado é retratado com uma mansão, uma casa que não foi construída por mão. E Paulo faz uma analogia de uma tenda, né? De uma tenda que se envelheceu, se desfez e caiu, representando o nosso corpo aqui. Querendo dizer, aqui ele faz uma analogia de uma tenda desmontável, né? Não de uma tenda fixa. É igual nós estamos aqui na Terra, nós somos uma tenda. Esse corpo é uma tenda passageira. Só que ele fala assim, a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos no céu uma casa não feita por mãos, no céu. Então, irmão, o que é que nós vamos ter lá? A nossa casa, a nossa mansão, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 1, esta casa que é construída sem mão, é o nosso corpo glorificado. E em quem nós vamos morar? Nós vamos morar no santuário de Deus. Quem é o santuário? É o próprio Deus, irmão. E nós vamos ver Ele face a face. Nós vamos ver Cristo ali. Nós vamos ver Cristo face a face. Como o veremos. Então, irmãos, Deus está mandando esta palavra para te encorajar, para você saber que você é um cidadão do céu. Você está sofrendo, você está no meio dos bombardeios, das guerras, da aflição, da perseguição, sendo descriminalizado, sem rumo, está desnorteado da sua vida.
Mas lembra-te de uma coisa, aqui você sofre, aqui você está no vale de lágrimas, aqui não é a tua glória, este mundo, a tua vida, a tua história tem sido no sofrimento. Você nasceu sofrendo, você nasceu dentro do lar sofrido, e tem hora que você chora, se desespera, mas hoje Deus está te trazendo aqui esta palavra para te animar, para te encorajar, para te fortalecer. Aqui você sofre, mas na Nova Jerusalém as tuas lágrimas vão ser enxugadas, lá não haverá mais dor, lá o consolo é pleno, lá não tem dor, lá não tem tristeza, é uma plena alegria. E hoje de madrugada eu orando, na oração e jejum, Deus me trouxe essa palavra para pregar para você e para te dizer, irmão, Deus está te preparando para um grande consolo no céu. Você é convidado especial para as bodas da noiva do Cordeiro. E aqui, irmão, em Apocalipse 22, 4, 22, 3, nunca no meio da sua praça, de uma da outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer mal. Estão nela. Estará o trono de Deus. Você entende, irmão? O trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém. O que significa isso? Significa que você vai estar sintonizado com Deus para toda a eternidade. E veja bem o que João escreve, que o anjo escreve na carta, 7ª carta para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, do verso 21. Ao que vencer, eu concederei que se assente no meu trono. A igreja vai ser levada ao trono, irmão. E ela, junto com Deus, junto com o Cordeiro, ela vai julgar as nações. Ela vai julgar até os anjos. Você entende, irmão? Essa palavra que eu estou trazendo aqui, nesta exposição, é para alegrar o teu coração, para te alegrar, para tirar você desse calabouço. Você é filho de Deus, irmão. Você é cidadão do céu. Você é eleito de Deus, irmão. Você sofre aqui, mas a tua alma, ela vai explodir de alegria. Irmão, como disse o Senhor, hoje você chora, uma mulher que está grávida, mas quando ela dá luz, toda aquela tristeza vai embora. O parto passou, o filho nasceu, a felicidade nasceu. Irmão, isso daqui é para abrir o seu coração, para o seu coração jubilar, para o seu coração celebrar a Deus. Celebra o seu Deus. Toda esta guerra é uma luta para você não participar desta grande festa. Fique com Deus, comparta esse vídeo. Ósculo Santo na tua face.